BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Qual delas é a melhor ação da Bolsa de Valores no setor de seguros? Qual que é a melhor ação de seguradoras? E se você é daquele tipo de investidor que fica comparando P sobre L, ROI, Dividend Yield, PVP, nananã das empresas, tentando descobrir qual que é a melhor ação para você investir com base em meia dúzia de indicadores, pode parar com isso. Vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. Investe em ETFs, vai relaxar, é sério, é melhor você fazer isso. Não é assim que você decide em qual ação você vai colocar o seu suado dinheiro, por mais que um monte de gente esteja tentando te ensinar que é simples assim. Você quer ser um rico a mais no mundo, não é verdade? E não um tonto a mais no mundo, um trouxa a mais no mundo, um seguidor de manada a mais no mundo. Indicadores são importantes, sim, mas isso está longe de ser toda a história. E eu poderia passar um tempão aqui falando sobre tudo que você precisa fazer para analisar melhor uma ação, uma empresa, o passo a passo de uma análise fundamentalista muito mais aprofundada que uma simples comparação de indicadores. Mas aí esse vídeo ficaria muito longo, só a introdução ficaria maior do que o vídeo e eu já estou preparando vídeos especificamente sobre esse tema. Então, quem já é de casa, deixa o like. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. E agora vamos direto ao que interessa. Se você tivesse investido R$1.000 em BB Seguridade, BBSE3 há 10 anos, hoje você teria R$ 3.184,23. Nos últimos anos, esse investimento teria batido o Ibovespa, o IFIX, o IDIV, o IPCA, o CDI, o que significa que nos últimos 10 anos, BB Seguridade foi um bom investimento. Agora, será que pode ser uma boa para os próximos 10 anos também investir em ações de BB Seguridade? Eu não fiz essa simulação aqui para a Caixa Seguridade porque ela entrou na Bolsa de Valores há pouco tempo, em abril de 2021, mas também já conquistou muitos investidores e está com uma alta impressionante de 31% esse ano, enquanto o Ibovespa sobe apenas 11%. Mas vamos ao que interessa aqui nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa saber antes de começar a olhar qualquer número ou indicador dessas empresas é entender o setor e o modelo de negócios. É isso que você precisa. Se você já fez essa lição de casa, você sabe que o resultado de uma seguradora é dividido em duas partes principais. Você tem dois componentes principais que resultam no que será o lucro líquido de uma seguradora, o ganho operacional e o ganho financeiro. As seguradoras estão sempre tentando arrecadar prêmios, vender seguros, que são os valores pagos pelos clientes que adquirem os seguros. A gente chama isso de prêmios. Esse dinheiro dos prêmios, a seguradora mantém debaixo do colchão. Claro que não. Geralmente ela investe em renda fixa e é um dinheiro que elas só precisarão gastar se o seguro for acionado em caso de sinistro. Se não, ela coloca no bolso também depois. Até lá, o dinheiro permanece rendendo juros. E aí isso gera o ganho financeiro, porque mesmo que ela vá usar depois, esse dinheirinho que rendeu fica no bolso da seguradora. É claro, existem pormenores que a gente precisa analisar também. O ganho operacional, ele ocorre quando sobra dinheiro dos prêmios arrecadados depois de fazer todos os pagamentos dos sinistros. Então, é o que vem da operação do core business, que é seguro. É claro que nessa parte aqui também tem ganho financeiro, porque esse dinheiro também ficou investido, o dinheiro todo ficou investido. E aí, o que o investidor precisa saber é o seguinte: quando a Selic sobe, a lucratividade das seguradoras também acaba sendo melhor devido aos ganhos financeiros maiores, e isso pode engordar os dividendos também. Os dividendos aumentam por isso. Então, o melhor dos mundos para as seguradoras seria uma taxa de juros alta para o dinheiro render mais, ao mesmo tempo que ela vende muito mais seguro. Só que nem tudo são flores. Quando a Selic está alta, a economia geralmente desacelera e fica mais difícil vender seguro, porque o orçamento das pessoas é comprometido com o que é prioridade e nem sempre sobra espaço para os seguros. BB Seguridade, ela atua como uma espécie de holding, na verdade é uma holding que oferece os seus produtos pela rede bancária do Banco do Brasil. Por isso tem esse nome. Todo grande banco ele
tem que se aproveitar da sua rede para vender seguros também. O Bradesco, por exemplo, é muito forte nisso. Seria um desperdício deixar esse dinheiro na mesa. É um sistema que a gente chama, inclusive, de bancassurance, que é os bancos utilizando a sua rede para vender seguro. Apesar de BB Seguridade ter sido criada oficialmente em 2012, na prática, a história dela começa lá em 2008, quando o Banco do Brasil criou uma iniciativa de expansão estratégica de atuação na área de seguros. E aí, com o passar do tempo, essa parte do banco, que depois viria a se tornar a BB Seguridade, começou a trilhar um caminho impressionante que incluía a entrada de empresas internacionais dentro dessa iniciativa no Banco do Brasil, com a chegada inclusive da Financial Group, com sede nos Estados Unidos, e também do grupo espanhol Mapfre, duas empresas estrangeiras que adquiriram participação no negócio de seguros do Banco do Brasil. E aí o negócio, começou a crescer. Porém, como eu tinha dito, a empresa como a gente conhece hoje, sendo destaque no setor de seguros e tudo mais, na Bolsa de Valores, só foi criada em 2012, depois que a gente teve uma nova lei que permitiu que o Banco do Brasil construísse subsidiárias, que foi quando esse projeto de seguros decolou e ganhou muito mais tração. Dentro do guarda-chuva de BB Seguridade, o que a gente tem? Você tem Brasilseg, focada no segmento de seguros, rural, prestamista, vida, Brasilprev, de plano de previdência, Brasilcap, Brasil Dental, e quem distribui tudo isso daí é a BB Corretora. Os segmentos mais representativos dentro do resultado são Brasilseg e BB Corretora. E aí é importante a gente lembrar que não estamos falando de empresas controladas diretamente pelo governo, como é o caso de Banco do Brasil. Então, por isso, o risco de BB Seguridade por parte do controlador estatal é bem menor do que muita gente pensa, bem menor do que o Banco do Brasil. BB Seguridade possui um histórico de bons resultados, geração de receitas, lucros, dividendos, como a gente viu no começo do vídeo. É natural que você olhe às vezes também, num primeiro momento, e ache os múltiplos esticados. Vamos dar uma olhada aqui no resultado financeiro da empresa. BB Seguridade entregou bons resultados no segundo trimestre de 2023, todas as linhas de atuação representaram bons resultados, crescimento, mas se você olhar com mais atenção, você vai perceber que boa parte desse resultado vem de Brasilseg, uma boa parte de BB Corretora também. Brasilseg é o braço de seguros da BB Seguridade, como eu falei. No resultado financeiro do segundo trimestre de 2023, o financeiro consolidado cresceu 126% em relação ao mesmo período de 2022. Isso é bom? Depende. A gente não pode concluir muita coisa aqui, mas os motivos principais foram deflação registrada no IGPM e a alta da taxa Selic, que aconteceu para todo mundo, nada demais aqui, o setor de seguros inteiro é impactado por isso. Isso vale para o primeiro semestre do ano como um todo também na empresa. Então, na Brasilseg, o que aconteceu foi que, no segundo TRI, o lucro líquido de seguros cresceu 32%, impulsionado por maiores prêmios ganhos retidos. Os prêmios emitidos subiram 1,8% e esse movimento foi principalmente conduzido, quando a gente olha no detalhe, pelo bom desempenho comercial do seguro prestamista, que expandiu 27,7%. Você sabe o que é seguro prestamista? Talvez você não saiba, é só um nome feio para você. É um seguro destinado a garantir o pagamento de uma dívida em caso de morte do mutuário, evitando que os membros da família herdem esta dívida na sucessão patrimonial, como a gente pode ver aqui. Então, no primeiro semestre de 2023, os prêmios emitidos cresceram quase 16% como consequência do bom desempenho em todos os segmentos de negócio, praticamente. Prestamista, mais 50% quase, rural, mais 11% praticamente, 10,9%, empresarial, massificados, mais 48,6%, vida, 1,7%, habitacional, mais 6,5%, residencial, mais 5,1%. Quando a gente observa também os demais braços da holding, não mudou muita coisa, o resultado melhorou em linha com o que era esperado, como eu disse, melhorou em todas as linhas de operação. Então, o melhor desempenho aqui não foi só de dinheiro parado, mas o resultado financeiro, como a gente viu, teve um grande peso sim. BTG Pactual reiterou a recomendação de compra para as ações de BB Seguridade com preço-alvo de R$ 41. Eles estão otimistas nessa ação. E se eu fosse te falar o que é a Caixa Seguridade, sabendo que você já entende o que é a BB Seguridade, eu ia te dizer que Caixa Seguridade nada mais é do que a BB Seguridade da Caixa. São empresas realmente muito parecidas. Então, Caixa Seguridade
é o terceiro maior grupo segurador do Brasil e atua principalmente em consórcio, capitalização, previdência privada, seguros e também com corretagens, obviamente. É muito parecida. A companhia ela tem acesso exclusivo à base de clientes do banco e direito ao uso da marca Caixa até 2050. E agora sim, a gente vai analisar os múltiplos de forma correta, os indicadores do jeito certo. Eu sei que você gosta de analisar indicadores, mas a gente precisa fazer isso do jeito certo. O que a gente pode concluir sobre essas empresas? Se BB Seguridade e Caixa Seguridade têm acesso exclusivo à base de clientes dos seus respectivos bancos, é de se esperar que sejam empresas rentáveis, certo? Por quê? Porque elas conseguem oferir mais lucro sem precisar investir tanto. O ROI dessas empresas provavelmente precisa ser alto, já que é um indicador que relaciona lucro líquido com o patrimônio líquido, beleza? Então vamos conferir, vamos ver se é isso mesmo, se o ROI é alto. Quando a gente olha aqui, de acordo com o Investidor 10, o ROI de BB Seguridade são de absurdos 80% e Caixa Seguridade com um ROI de 27%. 27% é um bom ROI, mas BB Seguridade realmente consegue ser muito rentável, um ROI realmente muito absurdo. Quanto maior o ROI, significa que maior é o lucro que a empresa consegue gerar com menos patrimônio. É isso que você precisa saber sobre o ROI. Então, quando você compra uma ação, o que você está comprando? Do ponto de vista contábil, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido da empresa. Então, o pedacinho de BBSE gera mais lucro com a mesma quantidade de patrimônio em teoria, então ele deveria custar mais caro, certo? Senão, todo mundo ia preferir comprar BB Seguridade, se fosse o mesmo preço. E aí, se todo mundo prefere, realmente ela deve ficar mais cara. E o mercado geralmente precifica isso em linha. Vamos conferir se é isso mesmo que acontece? Quando você olha o PVP de BB Seguridade, é de 7,25 no momento que eu estou olhando aqui, enquanto Caixa Seguridade, 2,76. Esse PVP maior em BB Seguridade não significa que Caixa Seguridade está muito barata e que BB Seguridade está muito caro, que você não deve nem olhar para essa ação que está caro demais, entendeu? O PVP ele é até um múltiplo decente para você analisar bancos, seguradoras, empresas financeiras. Por que é um múltiplo legal? São empresas com ativos líquidos nos seus balanços e esse múltiplo relaciona o valor de mercado da empresa com o valor do seu patrimônio líquido, como eu falei. Então é legal você usar isso daqui. Mas ações que têm um PVP mais baixo podem estar mais baratas. Não significa que são mais baratas ou que são um melhor investimento. Como eu falei, a rentabilidade também, dentre outros fatores que envolvem riscos dessas empresas, também fazem muita diferença. Mas beleza, vamos seguir nos múltiplos. Pelo indicador de preço sobre lucro, BB Seguridade é que aparenta estar mais descontada. O múltiplo de preço sobre lucro, ele é o mais usado em análises de ações, inclusive em empresas do setor financeiro, como é o caso de seguradoras. É o valor de mercado dividido pelo lucro por ação, o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro líquido da empresa. E aí, caso haja uma diferença muito grande entre o P sobre L de duas empresas muito parecidas, como Caixa Seguridade e BB Seguridade, por exemplo, o que você faz? Você não compra a que tem o P sobre L menor. Você tenta descobrir o motivo. Quase sempre tem um ou mais motivos. Mas se o motivo não for forte o suficiente para te convencer, aí sim você pode comprar a ação que tem o P sobre L menor e ser feliz. Porém, você percebe que agora a gente está falando de uma decisão pessoal interpretativa e não uma decisão tomada com base apenas em um ou dois indicadores analisados de forma superficial. Além disso, o P sobre L que você analisa, ele te mostra um cálculo com base na relação entre o preço atual e um lucro passado e não o lucro futuro. E é aqui que você tem que ficar ligado. O resultado de BB Seguridade nos últimos semestres mostrou-se mais dependente do resultado financeiro do que o resultado de Caixa Seguridade. E aí, isso é uma informação que você tem que trazer para a sua análise. Caixa Seguridade vem entregando uma parcela maior do seu resultado como fruto do desempenho operacional e não financeiro. E aí, se a tendência é de queda na taxa de juros, é natural que o lucro projetado de BB Seguridade seja menos otimista um pouquinho do que o de Caixa Seguridade com a queda da Selic.
O que também não quer dizer que vai piorar tudo para a BB Seguridade e para a Caixa Seguridade, não. Só que uma coisa que você precisa ficar ligado se você pretende investir em seguradoras como essa é justamente isso. Com a perspectiva de manutenção dos juros em alta por mais tempo, o setor de seguro ele ganhou força. Mas aí depois que a gente teve a queda dos juros, essa realidade começou a ser mais esperada, a tendência é que o desempenho financeiro seja impactado nessas empresas. Então, a empresa que tem ali boas oportunidades durante o novo governo, como é o caso de Caixa Seguridade, atuando na oferta conjunta de crédito e seguros aos consumidores, pode ser que ela tenha mais espaço. Essa é talvez uma das razões que faz o mercado pagar um múltiplo de P sobre L um pouco maior em Caixa Seguridade. E aí você não vai saber se está mais caro ou mais barato. Isso não significa que está mais barato e é um investimento muito melhor só por conta disso. E outra coisa, essa não renovação do contrato de BB Corretora com o Banco do Brasil em 2033 seria ruim sim para a BB Seguridade, mas nem é o maior risco. A gente sabe que o de Caixa Seguridade vai até 2050 e ainda muito provavelmente vai ser renovado por mais 35 anos. Em BB Seguridade tem essa questão de que essa exclusividade acaba em 2033, mas eu nem acredito que seja o maior risco, porque você tem uma desaceleração da economia que pode acontecer, vai afetar a demanda por seguros, afetaria, sendo também ruim para o resultado da empresa. Então, o que a gente chega de conclusão aqui? São duas empresas para quem gosta de muita adrenalina e muito potencial de crescimento, de valorização? Obviamente não. Para quem gosta de previsibilidade, a gente tem duas seguradoras estatais praticamente que se destacam ali, BB Seguridade, Caixa Seguridade, são duas empresas com resultados previsíveis, resultados redondinhos que provavelmente vão pagar dividendos muito bons para você e que no longo prazo serão investimentos melhores que da renda fixa, muito provavelmente. Eu invisto em BB Seguridade e nesse momento eu não pretendo investir em Caixa Seguridade, apesar de achar que pode ser um bom negócio também. Eu não vejo muito sentido em você investir nas duas, são realmente muito parecidas. Eu tinha Sul América e até a Reddor comprar, depois não tem mais, né? Mas Porto Seguro, por exemplo, seria uma posição melhor, na minha opinião, para complementar uma carteira que já tem BB Seguridade ou Caixa Seguridade no setor de seguros, entendeu? Isso é a minha opinião. Como eu disse, o que você vai fazer com o seu dinheiro, com os seus investimentos, isso acaba sendo sempre responsabilidade sua. Você precisa entender os negócios. Aqui no canal eu não faço recomendação de compra ou de venda. O que eu tento fazer é explicar de forma didática e clara como que você faz para entender os negócios, entender os números dessas empresas para que você consiga avaliar por conta própria. Como eu falei, se for para ficar olhando ali meia dúzia de indicadores desse ano só, comparar rapidinho e essa aqui é a melhor, vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. Para com isso, vai investir através de ETFs de forma passiva e vai se divertir e usar o seu tempo melhor. Se for para gastar tempo investindo e analisando, faz do jeito certo. Fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!